Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Esse vídeo vai ficar gravado para você assistir no horário que for melhor para você, certo? Mas, né, nesse momento estamos ao vivo, hoje é terça-feira, né? E eu busquei, assim, o momento mais adequado, busquei sentir quando fosse melhor abordar esse assunto que já tá fervendo, né, borbulhando dentro de mim tem algumas semanas, mas eu esperei estar com as ideias bem construídas dentro de mim para que eu pudesse compartilhar com vocês. É sobre os bebês reborn. Ai, mas é só isso, a gente tá falando só disso. Não, tem várias outras coisas acontecendo também no país nesse momento, no país e no mundo, né? Mas eu me sinto na obrigação de compartilhar o meu pensamento sobre isso com vocês. Inclusive pelas pessoas que já passaram por mim como minhas alunas, né, do Reiki, as minhas alunas, né, das terapias holísticas. Então eu me sinto aí com uma responsabilidade de tratar esse assunto com vocês. Essa questão, né, dos bebês reborn viralizou de umas semanas para cá, mas é um assunto que já vem sendo abordado. Olá, oi, tudo bem, Chay? É um assunto que já vem abordado há algum tempo, mas em nichos mais isolados, né? No início, esses bonecos, né, eles eram utilizados apenas para crianças, né? De uma maneira para brincar, de uma maneira lúdica, mas acabou tomando uma proporção muito maior. E para nós que buscamos nos equilibrar entre uma vida material e uma vida espiritual, assuntos assim precisam ser tratados, precisam ser pensados, para que nós possamos tentar entender a sociedade a qual nós estamos vivendo, a qual nós estamos inseridos. Não que este comportamento seja maioria entre as pessoas, mas demonstra que há uma parte em desequilíbrio, há uma parte na sociedade em desequilíbrio. A gente sabe disso, eu sei que a gente sabe, mas quando tá assim muito grande, né, quando tá aparecendo muito, a gente precisa dar uma atenção e conversar sobre o assunto, entender por que está tendo uma relevância tão expressiva dessa forma. Já há algum tempo, vivemos uma sociedade doente, como diria o filósofo Han, em sua obra A Sociedade do Cansaço. E aqui, pessoal, eu peço que vocês deem um tempinho para vocês lerem, nem que seja um pouco dessa obra do Han, porque ela realmente vai fazer uma reflexão sobre o que estamos vivendo, sobre como estamos vivendo e qual é o impacto disso na nossa vida. Para ajudar a gente a refletir sobre o assunto, né? Então, a obra do Han, A Sociedade do Cansaço, ela defende que nós somos uma sociedade que, devido à exaustão constante de cobranças, de se mostrar, de aparecer, de entregar resultados positivos, sucesso, produtividade, um alto desempenho, né? Essa cobrança de nós fazermos isso. Não que a sociedade esteja entregando isso, mas sim, nós temos essa cobrança, né, exaustiva de sermos sempre perfeitos, de entregarmos bons resultados, de estarmos sempre à frente do nosso meio. Uma competição exacerbada, né? Então o Han vem observando aí esse comportamento que nós estamos apresentando nos últimos tempos. E agora, pessoal, nós estamos colhendo o resultado desse comportamento que nós vemos plantando já há algum tempo. Porque ninguém existe para ser 100% correto, para estar sempre feliz,
para estar sempre entregando o melhor resultado, como se fôssemos máquinas. Chega um determinado ponto que a nossa mente cansa, pifa, surta, né? Então, isso é o que vai tornando as pessoas doentes. E quando a gente se refere em pessoas doentes, o impacto disso na vida real, ela é sem limites, tá? Porque nós somos pessoas, nós somos seres que guardamos dentro de nós memórias, experiências, desde lá de quando nós éramos crianças. Às vezes traumas vividos numa tenra infância, tipo como bebezinho, que nós não lembramos, mas o nosso psicológico reserva. Porque é dessa maneira que a gente vai se proteger, que a gente vai ter o instinto de saber cuidar. Oi, Cris, bom dia, amada. Então é dessa maneira que a gente se protege. A gente tá falando aqui, Cris, sobre os bebês reborn, né? Tá chegando agora aí esse assunto que tá tão em alta, né? Então, como eu tava falando, pessoal, nós reservamos no nosso subconsciente memórias de quando a gente ainda era bebê. Às vezes são situações que a gente não vai lembrar, mas o nosso subconsciente se encarrega de fazer por onde nós utilizarmos daquele instinto para nos protegermos, né? Então, isso é o que leva a esse comportamento fora do padrão, essa cobrança exacerbada, né? Essa busca de entregar resultados sempre positivo, sempre melhor do que o outro, melhor do que o vizinho, melhor do que a amiga, melhor do que o parente, melhor do que quem vive na minha volta, do meu trabalho, do meu colega. Eu sempre tenho que ser o melhor. Isso acaba desencadeando outras linhas do pensamento, certo? Outros traumas. Mas, né, tenho aqui muitas pessoas que me seguem, que me acompanham, que são terapeutas e que vocês já sabem sobre tudo isso que eu estou trazendo. Então, o que eu quero reforçar com vocês? Agora é que vem. Qual é a pergunta que fica? Presta atenção. Será que saberíamos atender uma pessoa nessa condição ou semelhante, sem julgamento? Apenas pautados em cima do que é certo e virtuoso? Pessoal, quando eu falo em Reiki, eu vou puxar agora bem para esse tema, o Reiki e os atendimentos reikianos. Quando eu falo em Reiki, eu me direciono a essa questão, porque o Reiki, meu estudo, né, que eu faço antes de vir trazer o tema para vocês. O Reiki, ele não quer espiritualidade, ele não requer espiritualidade. O Reiki, ele não requer doutrinas ou rezas ou qualquer tipo de ritual. É a pura manipulação de energia. É o puro tratamento com as energias. Para que justamente o nosso julgamento não nos impeça de agir. Pois nós somos humanos. E sendo humanos, acabamos realizando nossas ações em cima do nosso julgamento. Quando algo ou alguém precisar de uma ação de Reiki, não julgue. Apenas permita que as energias se expressem e sejam ferramentas justas de Deus e não o nosso martelo que condena, né? Então, assim, pessoal, o que eu quero trazer hoje a respeito, puxando, né, o gancho do bebê reborn aí, na verdade eu quero trazer uma reflexão muito mais intensa. Nós bem sabemos que uma pessoa adulta com a necessidade de ter um boneco para ter como um filho,
para poder expressar, para poder entregar amor, carinho, importância, relevância, isso é um desvio, né? É um desvio mental, do comportamento aí mental. Mas por que isso acontece, né? Essas pessoas específicas estão descontando com esses bebês. Mas existem vários outros casos que acontecem semelhantes desequilíbrios mentais, emocionais, que não estão sendo tratados nesse instante, mas muito já foi. E às vezes até fica escondido, né? A questão de dependência de jogos, ou da necessidade de compra, da necessidade de comer, da necessidade... Enfim, são vários os distúrbios e tudo isso é reflexo de quê? De uma sociedade doente que precisa de socorro. Quando cair para você, quando cair para mim um atendimento para o Reiki, onde nós encontramos uma pessoa que está profundamente precisando de socorro, que nós não deixamos o nosso julgamento interferir. Quando eu venho falando para vocês que o Reiki não requer uma questão de ligação espiritual. Eu escuto muitas vezes as pessoas me dizendo assim: ai, Mayara, eu não fui fazer Reiki porque eu não tô sentindo a espiritualidade, eu não tô... Gente, não é esse o caminho. Reiki é energia. Tudo é energia. Tudo que encostamos, todos os seres vivos nesse planeta vibram energia. Então, minha amiga, meu amigo, você que está me ouvindo, quando for fazer algum atendimento assim, não faça o teu julgamento. Deixe as energias vibrarem e funcionarem como elas precisam funcionar. Porque energia não tem julgamento. Energia é amor divino, certo? Não tem barreira, nada bloqueia. Ela simplesmente vai lá aonde precisa ir e atua. Arruma, ajuda e liberta. Pensem nisso, que você tenha uma excelente jornada e, quando precisar, estou aqui. Um grande beijo. Namastê.